Ângela Correia, fonoaudióloga, especialista em educação e reeducação psicomotora, motricidade orofacial, saúde do idoso e gerontologia, psicomotricista educacional, demências e transtornos mentais na velhice. Eis aí a nossa queridíssima para nos falar. Boa tarde a todos. Muito obrigada por esse convite. Eu estou emocionada e feliz por estar aqui. E as coisas lindas que eu já ouvi dos nossos colegas, interessante, parece que complementam, né? Se a gente tivesse ensaiado alguma coisa, né? Mais tarde vocês vão entender por quê. Bom, gente, o Brasil daqui a 10 anos vai ser um país de idosos, né? Então, o índice de demência a cada ano é de 10 milhões. E uma coisa interessante que eu observei no início dessa pandemia, houve uma sátira, até, digamos assim, desrespeitosa ao idoso, porque o idoso teve que lidar com um novo planejamento. E, ao meu ver, isso gritou muito como uma disfunção executiva. Então, haviam sátiras. Minha avó foi tentar botar, né, a máscara, saiu para... não podia sair, teve que ser trancada. Então, muitas sátiras no Facebook. E, na verdade, nós somos um país que não cultua o respeito ao idoso, né? Como no Oriente. Então, isso me pareceu muito, em alguns casos, a diminuição do controle inibitório, uma disfunção executiva. E é um dado significativo que parece que as pessoas debochavam como se fosse uma atitude normal, e, na verdade, era uma dificuldade do idoso. Me parecia, muitas vezes. Posso até falar de uma figura pública que me parece estar acontecendo isso, que é o Caetano Veloso. Há uma sátira constante da esposa dele, eu não sei se alguns de vocês concordam comigo, me parece que há ali um declínio cognitivo, e ela satiriza esse declínio, né? Bom, 15% dos idosos serão afetados também pela disfagia, né? Com o passar dos anos, a intensificação da evocação do passado vem associada à consciência de um fim emitente. Essa frase me chamou a atenção, que me parece aquela pessoa que nós comumente, né, nos nossos idosos, encontramos aquelas pessoas que falam muito do passado, né? E na verdade, vai dando sentido às vivências do presente. Quer dizer, essa fala, ela vai dar sentido às vivências do presente. E eu pergunto, peraí, estou com uma coisa aqui. Se esse idoso não tiver a oportunidade de vivenciar isso, como ele vai vivenciar esse presente? O psicomotricista vai ser o facilitador para dar esse sentido, a que ele vivencie um novo presente, a que essas experiências sejam novas experiências que façam parte do presente dele. Falando nos temas, né, dessa mesa, corpo experiente, corpo adulto. O início da velhice pode ser o ápice do desenvolvimento humano, pelo maior potencial de experiência, inteligência, cooperação social e conhecimento filosófico. E essa me parece uma definição oriental, né? O idoso, ele é referenciado como uma figura do saber. Na nossa sociedade isso não ocorre. E nós temos que pensar em mudar isso. Nós, profissionais, temos que começar a colocar isso para que os nossos idosos tenham respeito.
Então, esse seria o adulto. O corpo esquecido seriam os idosos que estão a sós, que se isolam facilmente, com limitações físicas. O idoso, por si só, ele já é um corpo menos tocado. E os pacientes institucionalizados, os pacientes com demências, seriam esse corpo esquecido. E aí eu pergunto, onde estaria o olhar sobre esse corpo renascido? E eu peguei um verso de uma música que eu gosto muito, do Wilson Simonal, que se chama Samarina. E ele diz: roda pela vida fora e põe para fora essa alegria. Dança que amanhece o dia para se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. E aí veio a psicomotricidade. E com uma definição do Lowen, que é o prazer de estar cheio de vida. Então, o olhar sobre o corpo renascido. Né? Eu fui professora de educação física, educação infantil, 20 anos, psicomotricista, trabalhava em escola com fono educacional. Depois trabalhei no Instituto Brasileiro de Reabilitação Motora, no setor de estimulação precoce. Então, com ver, né, claramente para mim hoje, há 10 anos atrás, o destino me levou para trabalhar inicialmente com fonoaudiologia hospitalar e há 10 anos que eu atuo mais diretamente com gerontologia. Então, dou de cara, né, com a ontogênese e a retrogênese da psicomotricidade. A minha primeira pós-graduação, quando me formei, foi em psicomotricidade com a professora Marta, em 1992. E eu pensava que em cima daquela boca existia um corpo e eu queria entender essa correlação. Então, foi a minha primeira pós e, com certeza, assim, modificou o meu olhar para tratar meu paciente. Havia uma boca que falava errado ou não falava, que gaguejava, que não se comunicava, que tinha dificuldades para engolir. Então, pensando nessa correlação dessa boca, né, eu lembro de uma vivência especial, o quanto foi marcante para mim, que foi alimentar e ser alimentado. Vivenciar alguém ofertando essa colher no seu ritmo, que é diferente do nosso ritmo. Existe toda uma sensibilidade para que isso aconteça. Isso, quando eu trabalhava com pacientes, tubando paciente em CTI, e ele começava a ser alimentado somente com a fono, eu lembrava muito disso, né? De observar esse ritmo, né? Laríngeo, a sensibilidade desse paciente. Então, quando eu trabalhei em creche, eu lutava muito para que as cuidadoras posturassem os bebês no berçário. E vira e mexe eu entrava, né? Surpresa, chegava lá, estava o bebê comendo deitado. Então, um dia, o que eu fiz? Eu coloquei todas elas e eu as alimentei. Eu falei, olha, hoje vocês vão comer comigo, como vocês alimentam esses bebês. Então, eu fiz elas comerem assim, para elas perceberem o quanto era difícil engolir fora de uma postura fisiologicamente adequada. Então, foi assim, eu tinha ótima relação, foi muito engraçado. E elas falavam, poxa, doutora Ângela, é muito difícil realmente comer assim. Eu falei, pois é, e é isso que vocês estão fazendo com os bebês. Embora, né, a gente fale, seria só uma questão de posicionar o bebê com fogo, né? Então, bom, e aí eu penso em tempo, né? O tempo de cada um no olhar do outro. O que para muitos é dito como envelhecer. Lentidão nos movimentos.
Conheço pessoas tão jovens e que são tão velhas para comer, que mastigam lentamente, e têm melhor digestão. E idosos tão ágeis fisicamente e cognitivamente tão jovens para o mundo. Hoje, eu vivo essa prática da retrogênese. Nascemos, crescemos, adolescemos e envelhecemos. Corpo, origem de nossas aprendizagens cognitivas e orgânicas e afetivas. Alma que respira dentro de um espaço. E nesse espaço, a primeira coisa que me vem à cabeça é o prazer. Eu comentei no início sobre uma vivência que eu fiz com idosos, sobre o circo num grupo de oficina terapêutica na Marinha, que eu trabalhei 10 anos. E depois dessa apresentação, eu pedi para que eles escrevessem com quantos anos eles se sentiam. E as respostas foram divinamente diversificadas e maravilhosas, porque aquele corpo se expressava. Como a gente pode encontrar as memórias do nosso corpo? Eu costumo dizer que eu trabalho com 3 P's. E, incrivelmente, alguém já falou nesses P's. Eu acho, não sei se foi o professor de yoga. O que eu posso, o que eu preciso e o que me dá prazer. O que eu posso, obviamente, eu tenho que entrar na anamnese, né, desse paciente. Se ele tem limitações físicas, né, se é um idoso que pode fazer movimentos corporais. O que eu preciso, que é o meu objetivo terapêutico, e o que dá prazer. E no paciente com Alzheimer, né, quando ele chega no estágio avançado, a gente trabalha basicamente com esse prazer. Ele tentando identificar quais são os prazeres dele. Então, se o prazer é a música, a gente vai trabalhar com a música. Se o prazer é o movimento, a gente vai trabalhar com esse movimento. E eu trabalho muito com a terapia de Snow-Zellen, que é uma terapia multissensorial, que permite estimular os sentidos através da visão, do som, do cheiro, né? Sentido proprioceptivo. Então, daqui a pouco eu vou pedir para a gente também ligar os nossos microfones. Essa terapia ela foi descoberta por um holandês e começou com um paciente com deficiência mental. Hoje ela é usada com autistas, com idosos. Então, vamos lá. O trabalho da estimulação cognitiva, né, tem o objetivo de lentificar esse declínio cognitivo. Então, eu queria agora que meus colegas ligassem os microfones para a gente fazer uma atividade também. Inicialmente, eu vou começar com um pouco de Snow-Zellen, da maneira até que eu atendo. Aqui. Tudo bem? Todo mundo ligou? Então, coincidentemente, olha lá, nós vamos agora, deixa eu colocar só a musiquinha que eu separei aqui, não sei se vai. Vou abrir o vídeo, hein? Vamos lá. Nós vamos inspirar essa flor. Soprar essa vela. Inspirar essa flor. Soprar essa vela. Abre. Mais uma vez. Inspira lentamente e agora nós vamos apagar a vela. Todo mundo. Não precisa, não. A gente imagina. E aí eu quero que vocês me digam
Que flor vocês acham que é essa flor? Calêndula. Cada um Gérbera. pode dizer a flor que vocês acharem que é. Gérbera. Gérbera. Quem mais? Calêndula. E mais? Calêndula. Gerânio. Isso. Que cor é essa flor? Laranja. Amarelo com vermelho. Vermelha. 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 Tem uns traços amarelinhos ali, laranja. Não, tô falando aqui. Quando nós ganhamos flores, Tem umas pétalas amarelas. em que época nós ganhamos flores, em geral? Dia das Mães. Quem mais? Aniversário. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Aniversário de casamento. Agora cada um vai me dizer a sua flor predileta. Rosa, rosa amarela. Quem mais? Orquídea. Hortência azul. Margarida. Girassol. Margarida. Hortência azul. Girassol. Alguém lembra de uma música que fale da rosa? A rosa foi esquecida, ninguém falou na rosa. Eu falei, rosa amarela. Falou? Ah, desculpa, não ouvi. Rosa de Hiroshima. Eu. Rosa juvenil. Muito bem. Então, pensando em As rosa, rosas não falam. as rosas não As falam. rosas não maravilha. falam. Isso vai estar dentro da anamnese, né, do seu paciente. Quando você estiver conversando com ele, você já vai anotando. E aí, pensando em rosa, eu lembro daquela música, que era uma música que eu também fazia com as minhas crianças. E você vai pedir para o teu idoso fazer. Olha a rosa amarela, você vai bater só no rosa. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Vamos lá, gente. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Olha a rosa amarela, Amarela. Rosa. tão bonita e tão bela, Rosa. Muito bem. E aí essa música vai. Iaiá, meu lenço, Iaiá. Olha a rosa amarela, Linda, me faz chorar. que tão bela. Agora, se eu precisasse, junto dessa rosa, eu quisesse entregar uma carta para alguém muito distante, o que eu teria que fazer? Como se faz para entregar uma carta? Telegrama. Vai, Rita. Pegamos o quê? Correio. Telegrama. Sim. Correio. Qual o trajeto Entregador. para entregar o correio? O que você faz primeiro? Primeiro eu escrevo a carta. Escreve a carta. O Depois, e no envelope, o que a gente faz? É uma coisa tão antiga, né? Que a gente É. uma coisa que a gente já faz há Endereço muito do tempo, destinatário. Destinatário, remetente. né? Ou não, pode ser uma carta oculta, Pode. uma carta anônima. Selo. E aí eu pergunto ao meu idoso, a quem você escreveria uma carta? E ele vai me responder. Alguma música te lembra de carta ou carteiro? Alguém Eu cheguei lembra? em frente ao Quando o portão. carteiro Sim. chegou. Quando o carteiro carteiro sorriu. chegou e o meu nome gritou. Com a carta na mão. Quando o carteiro chegou, e meu nome gritou, E gritou carta na com mão. uma carta na mão. que surpresa tão rude, nem sei como pude. Não sei como pude chegar ao portão. Muito bem. Se ele lembra essa música, Não, eles lembram de tudo, né? Eu lembrei de outra, viu, Ângela?
Daí, cheguei em frente ao portão. meu cachorro. Carteiro, o cachorro, né? Mas é o carteiro, sei lá. Estou trocando já. Olha, já estou trocando a letra da música. Olha aí. Então, quando eu peço para ele me dizer como ele vai levar essa carta, eu estou trabalhando a função executiva dele, que é o planejamento dessa ação. Né? E aí, uma outra vivência que eu faço. Eu falo assim, você chegou na loja, encontrou uma moça. Qual era o nome dessa moça? Estou trabalhando linguagem. E aí, a minha paciente, eu vou dizer o que aconteceu, eu vou relatar um caso rapidamente aqui, que eu estou perdida na hora, hein? Nem olhei quando comecei. E aí, ela disse assim, a minha era uma paciente que eu trabalhava já com Alzheimer há 3 anos, eu atendia ela já 2 vezes por semana, mas o diagnóstico dela já havia 5 anos, 5 ou mais. Então, ela não saía mais de casa. E aí, ela disse que a moça se chamava Laura. E aí eu perguntava, como Laura estava vestida? Me dá aí só uma ideia, Marta, para eu ver aqui o que eu vou priorizar, porque fonoaudióloga fala demais. E aí, ela disse, Laura estava vestida com um vestido assim. E eu falei, Laura foi embora e esqueceu o pacote na loja. O pacote que você a viu ficou no chão. O que você vai fazer para descobrir Laura? E aí, ele vai, através do prazer, me contando essa história. E aí, nessa sessão, eu virei e falei para ela assim, você conhece essa música? Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente. E aí, eu falei, hoje tem fogueira. Ela falou, viva São João. Mané Fogueteiro, vai solta balão, que foi um samba da Mangueira, né? Se não me engano, nós temos Braguinha. E aí eu falei para ela, o que você associa com balão, né? Hoje tem fogueira, viva São João, Mané Fogueteiro, vai solta balão. Aí ela falou, o céu, há quanto tempo eu não vejo o céu? E aí isso me tocou profundamente. Na sessão seguinte, então, eu levei um estroboscópio que eu tenho, e aí é Snowzellen, que ele faz, você apaga as luzes e vira um céu. E pedi à cuidadora dela que fizesse canjica para eu aproveitar, fazer uma reavaliação da disfagia dela e ela também ter o prazer sensorial gustativo. Então, nós montamos essa sessão. Assim que eu entrei na casa dela, eu falei, hoje tem fogueira, viva São João! E ela falou, mané fogueteiro, vai soltar balão. Gente, isso com uma paciente com Alzheimer avançado é um ganho, é uma felicidade, né? E aí nós montamos a nossa festa junina, né? Ela comeu canjica, eu também comi canjica e reavaliei a disfagia dela. Quer dizer, uma pessoa que nós, na pandemia, eu acho que eu senti saudade de olhar o céu, eu senti saudade de fogueira. Eu até fui para um sítio para ver uma fogueira. Falei, gente, eu estou com saudade de fogueira, eu preciso ver uma fogueira. Então, essa privação, na verdade, é uma privação... Eu li seus lábios, hein, Marta Lovisaro? É uma privação... que nós vivenciamos agora com a pandemia. Então, foi maravilhoso. Então, a gente aproveitar isso, né? Outra dinâmica que eu faço muito com eles por exemplo, algumas palavras que não têm um significado linguístico, que, por exemplo, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez, tindolelê. E aí, nosso amigo falou dos exercícios, né? Eu também trabalho com motricidade orofacial, e daí vamos fazer o tindolelê. Não é bem melhor fazer o tindolelê do que fazer língua para a direita, língua para a esquerda. Língua para a direita, língua. Então, nós vamos fazer agora o tindolelê, só que não vai ser tindolelê com a linguinha dentro da boca. Vamos fazer o tindolelê, esquerda, direita, nas comissuras labiais. Vamos lá. Tindolelê.
lá. Agora em cima e embaixo. Tindô, lá. Lá. Isso. Tindô, lê. Tindô, lá. Lá. Então, aí a gente pode fazer o meu limão, meu limoeiro, né? Meu limão, meu limoeiro. Limoeiro, meu bem, pé meu de jacarandá. Jacarandá. Uma vez. Agora, Uma tindô, vez, Lê. outra vez. E essa sequência de tindô, lelê, tindô, lalá, aliás, o Wilson Simonal, ele tem várias, né? Tem também sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá, sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. E o paciente com Alzheimer, ele tem dificuldade de lateralização de língua, né? Então, o paciente com Parkinson, ele precisa desse fortalecimento vocal. Então, o uso da música como recurso terapêutico, quando você vai cantar, você já se postura, e aí, atenção para colocar o pezinho no chão, né? Esse idoso colocar o pé no chão, porque também a postura é fundamental. Quando a gente muda a postura do pé, a gente muda a postura da nossa língua. Então, se a gente pode até fazer agora, vamos lá, solta o corpinho. Vamos fazer o seguinte, vamos apertar, deixa a boca relaxada e vamos apertar a ponta dos pés com força contra o chão. E observar o que acontece com a nossa língua. Fala, professora. Liga seu áudio, por favor. A língua sobe, exatamente. E aproveitando o meu limão, meu limoeiro, pode deixar o microfone aberto. Meu caju, meu caju, meu Cajueiro. Cajueiro? o caju, meu cajueiro, meu melão, meu Meloeiro. meu abacateiro, meu umbu. Umbuzeiro. Vai lá na orelha, o buteiro. Meu umbu, meu umbuzeiro. Tá na hora de tá na hora? Querida, está na hora. E aí, só para finalizar, outro exercício que eu faço é o talalá, telelé, tilili, tololó, tululu, né? O paciente tem que modificar as vogais. E eu tenho paciente há 7 anos, paciente com Alzheimer que já basicamente não fala, mas para manter essa alimentação via oral, eu treinei esse talalá, telelé, tilili, tololó, tululu, e aí me lembro da professora Marta, em 1992, perguntando por que automatismos são importantes em aprendizagem. Porque esse idoso não tem mais linguagem, ele não fala mais, mas ele consegue fazer isso. Talalá, telelé, eu tenho vídeos, uma paciente que já não falava mais, e eu falava, incrível, né? E eu quero dizer agora, eu acho que eu consegui falar tudo. E a heterogênese humana é cheia de mudanças estruturais e funcionais. São processos adaptativos a situações e circunstâncias que formarão uma nova organização psicomotora para que o idoso minimize seus efeitos heterogênicos, como a lentidão cognitiva e motora e as alterações psíquicas e comportamentais. E agora, nós como se fôssemos crianças, não? Então, o adulto pode trazer a sua criança para fora. O trabalho com adulto é muito interessante. E a experiência que vocês têm é exatamente essa.
na formação, nós lidamos com adultos. Não é isso? Então, vamos lá. É minha vez? É minha vez. Então, lá vou eu. É meio difícil eu falar, ainda bem que o Hugo entrou aí, né? Mas falar depois da Ângela, eu sou assim um pouco séria, né? Aí fica difícil. Hã? Vocês, por favor, fechem o microfone. E eu vou falar aqui sobre esse corpo renascido no viés da psicóloga e da psicomotricista que eu sou. E que também já tem entrada na 4ª idade, né, gente? Vocês sabem a partir de que idade nós entramos no 4º estágio, né? Eu não preciso dizer não, né? Eu também posso ser identificada, como dizem os espanhóis, como pessoa maior. Eu sou pessoa maior. O que fica bonito, convenhamos. Tem uma coisa que eu não acho bonita. Quando eu passo assim pela rua e eu vejo uma casa com os dizeres assim, creche para idosos. Vamos considerar melhor a retrogênese, né? Afinal, nós não retornamos ao engatinhado, certo? Então, enfim, brincadeiras à parte, eu devo me colocar vendo o corpo sem idade. Então, não tem essa de adulto. Agora tem uma história que quem tem 80 anos, né, como eu, está na 3ª idade. Então, derrubaram, porque até então eu estava na 4ª idade. Agora eu já passei para a 3ª, estou na retrogênese das idades, pelo que eu estou vendo aí, né? Para a OMS, né, a tão falada OMS, que a gente mais ouve esse OMS o dia todo, a saúde ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consiste somente em uma ausência de enfermidades ou de incapacidades. Então, eu vou repetir essa definição da OMS, que é muito importante a gente entender isso, que o nosso estado de bem-estar físico é preciso estar seguido do mental e do social, né? Então, não é apenas dizer eu não tenho nenhuma enfermidade, né, ou nenhuma incapacidade, porque eu posso ter outras dificuldades. Então, a maioridade, ela se caracteriza por retrocessos evolutivos. Isso todos nós sabemos. É um fato conhecido. Então, vamos nos colocar, portanto, nessa época do unus mundus. Já ouviram falar no unus mundus? Quem disse isso foi Jung. Ele faz uma conexão íntima entre o físico e o espiritual. É o unus mundus. No plano biológico, que é o físico, né? Nós temos a diminuição da densidade celular e da capacidade também cardiorrespiratória. Microfone aberto aí. Isso afeta, né, as competências neurocognitivas, perceptivas e psicomotoras. Então, este é o nosso caso, né? Das questões que vão agravar a nossa neurocognição, as nossas percepções
e as nossas questões psicomotoras. E no plano espiritual, isso aí é no plano físico, no plano espiritual, nós temos a conexão íntima de significados que se estabelece em cada plano da nossa existência e da existência das demais pessoas que estão à nossa volta, o que fecha o sentido dado por Jung ao que ele chama de unus mundus, um único mundo. Eu vejo pelas minhas leituras atuais que a prática psicomotora ela ficou restrita, no caso da Geronto, no plano biológico e cognitivo. Mas para a PH, para a psicomotricidade heurística, eu acrescento o plano espiritual. Acho ele de uma importância vital. A idade, ela é transformadora. Ela é a soma do tempo vivido e experienciado. Então, hoje, eu troco o meu corpo biológico, se fosse possível isso, né? Eu troco esse corpo biológico, mas eu não troco o meu corpo cognitivo e muito menos o meu corpo espiritual. Mas eu sei que eu preciso unificá-los. É unus mundus. Entender a falência biológica, ela é vital nessa unificação. E não é fácil aceitar o envelhecimento do corpo. A imagem, ela é atingida no seu narcisismo. A imagem corporal está em conexão com o esquema corporal. Então, reconhecer-se nas suas mudanças, sem perder a unidade, vem a ser assim, um determinante na saúde da pessoa idosa. Sinto isso na carne. Tenho vivido isso e tenho tentado trabalhar isso dentro de mim. Então, pesquisas, elas mostram que a ansiedade ela é percentualmente maior nos idosos. Elas dão um percentual de 60%. Mesmo porque o idoso, quando vai ao médico, ele não fala sobre aquilo que ele sente. A única coisa que ele é capaz de falar é que tem uma dor aqui, ali, acolá, um rosário de dores. Mas ele não fala da sua parte psíquica, né? Das suas dificuldades, daquilo que é percebido dentro dele e que ele não consegue verbalizar. Então, e eu não estou falando de doente com Alzheimer, não. Eu estou falando de um idoso que vá a uma consulta médica. Ele fala sobre a tristeza dele, sobre o desânimo. Ele vibra em termos de corpo. Ele fala do corpo, do que o corpo está sentindo. Então, a gente tem perdas que são assim de uma importância vital na nossa caminhada, né? Uma delas é a visual e a outra é a auditiva, que afetam o equilíbrio. Elas prejudicam a postura. E assim nós vamos tendo bases psicomotoras a serem trabalhadas. Na questão cognitiva, nós temos as fragilidades da memória, memória de trabalho. É uma menor capacidade de concentração. A flexibilidade mental fica mais lenta, mais difícil, gerando um maior gasto, né, de energia.
O aumento desse quadro, ele marca, sem dúvida alguma, o fim da vida. É aquela finitude que eu falei na abertura. Somos enquanto podemos ser. Aqui, quando eu digo isso, corpo é vida. No declínio da capacidade motora, a atenção preparatória, né, que permite uma atuação cognitiva mais eficiente antes da execução de um determinado movimento, ela se deteriora com o passar dos anos, provocando dificuldades no movimento postural, especialmente em tarefas manuais, ficando assim afetada a coordenação entre postura e movimento. E percebendo isso, o que faço eu? Estou fazendo yoga com minha aluna, né? Aproveitando o saber de base de minha aluna da formação heurística, que é a minha querida professora Monique. Faço yoga aí pelo ensino remoto. Por que o yoga? Porque o yoga me dá tempo. Dá tempo para eu acomodar minha musculatura, para eu mexer, para eu sentir, para eu me alongar. Eu fiquei mais de mês parada, né? Parada na cama. E, portanto, se eu já era encurtada, eu fiquei mais encurtada ainda. E eu preciso agora me esticar. Viu, Maurício? Está ouvindo, Monique? Eu preciso me esticar, por favor. Então, por pesquisas realizadas na França e expostas por Albarré, e eu vou dizer que este Albarré é a pessoa que eu tenho visto artigos e vi uma citação também dizendo que ele é um dos poucos que estão falando sobre gerontopsicomotricidade, isso na França, hein? O maior problema do idoso está nas quedas. Na França, parece que há 12.000 mortes por ano de idosos ocasionadas por quedas. 40% dos idosos que dão entrada em hospitais por queda, lá eles ficam institucionalizados, não voltam mais para casa. E uma outra estatística diz que após a primeira queda do idoso, os riscos da segunda se multiplicam por 20. E o risco de morte se multiplica por 4 no ano que se segue a uma queda. Eu estou torcendo para não cair, viu, gente? Ainda não caí, não. Então, o que, portanto, a psicomotricidade e a psicologia pode fazer pelo idoso? Né? O que nós podemos fazer por esse idoso? Nós precisamos atuar sobre os aspectos emocionais, instrumentais, sobre a imagem corporal, sobre a autoestima, sobre valores e positividade. E eu creio que isso tudo, né, de alguma forma, foi conversado aqui quando ouvimos a Gisele falar sobre a arte, a musicoterapia, quando ouvimos a Ângela falar da sua prática fonoaudiológica com os idosos, né? Quando ouvimos o Salem falando sobre o seu trabalho com as crianças nas escolas, né? Sobre as atividades que ele propôs
os alongamentos que foram feitos, né? A alegria que está falando desses aspectos emocionais, da gente poder rir, sorrir, brincar com a vida, né? Se divertir, ouvir aquilo que a gente gosta, pode ser música, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um filme, né? Enfim, um livro, algo que nos leve para um estado emocional mais equilibrado, né? Que a gente não caia naquela figura que o Hugo mostrou, do depressivo com a cabeça caída para o chão, que já é a tendência. Olhem, isso aí é muito sério, a tendência do idoso de olhar para o chão. Eu luto muito contra isso, porque com lente bifocal, né, o Varilux, você, quando quer a imagem próxima, e você está andando e você tem receio do chão, você o que faz? Abaixa a cabeça. Então, esse aí já é o tal do problema visual que eu coloquei anteriormente, né? E que traz toda uma diferença. Traz a diferença no equilíbrio, aí já vem as dificuldades com o equilíbrio. E eu costumo dizer sempre para mim, quando estou andando na rua, idoso não anda, idoso marcha. Esse aí é o meu mantra. Idoso não anda, idoso marcha. Porque eu preciso levantar meu pé do chão. A hora que eu arrastar meu pé no chão, eu posso cair. Então, são essas coisinhas, né? E eu acho que nós temos aqui uma fala que vai ser muito importante, que é a da nossa terapeuta ocupacional. Mas antes de entregar a fala para Maria Luísa, eu queria ler para vocês um trechinho aqui da Lia Luft, quando ela fala sobre a velhice. E ela diz assim, ó: quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda ler, ouvir música, olhar a natureza, exercer afetos, agregar pessoas, observar a humanidade que nos cerca e, eventualmente, lhe dar abrigo e colo. E é exatamente isso que precisamos estar pensando para levar adiante saudavelmente nossa vida emocional, nossa capacidade instrumental, corporal, e nos olharmos sim no espelho e buscar sempre para nós a melhor imagem possível, né? Lia Luft também diz o seguinte: se houver um tempo de retorno, eu volto. Subirei empurrando a alma com meu sangue, por labirintos e paradoxos, até inundar novamente o coração. Terei, quem sabe, o mesmo ardor de antigamente. Era isso que eu tinha a dizer. E, na verdade, eu pude falar com muita propriedade, digo isso, porque eu vivo esse momento. E eu penso que você falou tanto em família aqui hoje, o quanto a família é importante. E eu sou uma privilegiada. Hoje eu tenho comigo uma neta que me ama porque ela me cuida. E tenho uma filha que me dá todo o apoio e todo o carinho, que é puro afeto. Portanto, eu só tenho que agradecer, continuar feliz e cuidando do meu espírito.
para que elas se sintam felizes também comigo. Maria Luísa, você é uma terapeuta ocupacional, preocupadíssima com o que você faz, sempre foi. Já conheço você há um bocado de tempo, né? A formação. Você é especialista em saúde mental e é psicomotricista educacional e clínica. Você é uma estudiosa, Maria Luísa, e eu estou muito aqui atenta, que eu quero te ouvir. Eu quero seguir a teoria. Eu quero dar agora boa noite a todos, né? Todos me ouvem bem? Sim, muito bem. Já estamos na noite. Começamos na tarde, já estamos chegando à noite. Eu estou muito emocionada, né, de estar participando desse encontro com vocês. E eu quero contribuir um pouquinho, né? E talvez eu seja um pouquinho mais... Porque a gente tem falado assim, em vários aspectos, até da questão emocional, e a gente fez uma viagem, né, desde o bebê. O Hugo falou um pouco para a gente do adulto, e aí, assim, o adulto, ele será o nosso idoso do amanhã. E é muito importante, quando a Marta me convidou, ela falou muito dessa questão da prevenção. E eu acho que a melhor medida, ou o melhor caminho para que a gente tenha um envelhecimento saudável, digamos assim, é cuidar do aspecto do adulto, né? O adulto, ele tem sido um pouco, digamos assim, socialmente falando, esse metade do caminho, né? E no qual dita as regras da sociedade, digamos assim, ele dita as regras para o infantil e ele também dita as regras para o idoso. Então, ele é, assim, perspicaz nesse sentido, né? Dita regras para todo mundo, mas se esquece que já foi um dia uma criança e que será no futuro esse idoso. Bem, então eu vou trazer alguns aspectos, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui para conversar um pouquinho com vocês. Não sei se eu estou aparecendo, mas vamos lá. O nosso desafio é conversar um pouco sobre o corpo experiente, o corpo esquecido, um olhar sobre o corpo renascido. E aí eu venho trazendo um pensamento para a gente que é assim, geralmente quando a gente pensa na velhice, né, quando a gente vê imagens de idosos e de velhos, né, imediatamente, em geral, o que vem à nossa frente são os cabelos grisalhos, os pijamas, as bengalas, as cadeiras de roda, cadeira de balanço, um cobertorzinho bem quentinho, né? Para alguns, agulhas, linhas de crochê, linhas de bordar, enfim. Então, assim, diante desse quadro, até que as imagens têm mudado um pouco nesse sentido, mas quando a gente vê imagens, né, nas mídias falando do idoso que não está atrelado a essas figuras, eles estão sempre no finalzinho fazendo uma propaganda enganosa de alguns elixir da juventude. Ou um remedinho aqui, ou uma prática diferente ali, que vai dar para a gente o elixir da juventude, quando, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Então, eu quero trazer para a gente, assim, o que seria a melhor maneira da gente medir a idade de uma pessoa, para afirmar que ela já é idosa, né? E eu trago, então, um pensamento do Deepak Chopra, que ele fala que existem 3 maneiras de se medir a idade de uma pessoa. A idade cronológica, que é a quantidade de anos que alguém tem no calendário. A idade biológica, que diz
qual a idade que o corpo tem em termos de sinais críticos da vida e processos celulares. E tem a idade psicológica, né? Essa idade é uma idade que cada pessoa sente que tem, e ela é subjetiva e flexível, porque ela vai variar de pessoa para pessoa. Eu tenho também aqui um estudo feito por uma terapeuta ocupacional que gerou um capítulo de um livro, e aí ela trata desse assunto dizendo que existe uma forma, né, de quantificar a qualidade da vida de um indivíduo. E essa quantificação da qualidade de vida é por meio do grau de autonomia com que essa pessoa desempenha suas funções do dia a dia. Então, o idoso que vive em áreas urbanas em geral, né, uma dessas formas de medir essa capacidade de autonomia é através de mensurar a capacidade de autocuidado nas tarefas do dia a dia, nas tarefas da higiene pessoal, do preparo de uma refeição, uma capacidade de fazer compras, ou as independências, que a gente costuma muito dizer que as independências para as atividades de vida diária e as atividades de vida prática. Então, quando a gente usa esse parâmetro, a gente tira o foco do conceito de envelhecimento cronológico e passa a dar uma importância maior a um conceito de envelhecimento funcional. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, né, de função, do que essa pessoa pode ou não pode executar, como é que ela tem essa autonomia, a gente vai pensar na terapia ocupacional. E quando a gente pensa em terapia ocupacional, de um modo muito geral, que vem logo em mente das pessoas, no senso comum, né? Terapeuta ocupacional faz atividades. Que tipo de atividade, então, a terapia ocupacional pode propor para essa população? Aí as pessoas, em geral, dizem, temos que fazer atividades para ocupar a mente. E aí, que tipo de atividade a gente vai pensar para um idoso para ocupar a mente? Mas espera aí, ocupar só a mente? Né? Então, a finalidade do uso de atividades em terapia ocupacional deve ser de fazer com que o homem se aposse com satisfação de sua vida, em seus diferentes campos de atuação, quer seja no desempenho de suas atividades práticas diárias, no desempenho de seus diferentes papéis sociais, quer seja no desempenho de sua vida profissional, social, afetiva e política, vivendo em seu tempo e local, em busca da realização dos desejos. Portanto, as atividades escolhidas para o processo de terapia ocupacional devem implicar diretamente na qualidade de vida desses sujeitos que são atendidos. Então, vejam, a gente está lidando com desejos, com satisfações. E aí, eu vou trazer para vocês um conceito muito interessante, que é de Kahneman, quando ele fala da existência, né, das existências e das múltiplas experiências que o indivíduo passa. Nessas múltiplas experiências pelas quais o indivíduo vivencia ao longo da existência, ele classifica como, de uma maneira geral, que elas acontecem de forma agressiva. Ele vem falando que o homem, quando adquiriu a postura ereta, ele deixou na sua relação a parte anterior do corpo, que é uma parte mais frágil. O animal anda de 4, então a proteção dele é as costas, e as costas ela é mais rígida, mais resistente, digamos assim. O homem, quando iniciou o andar, que ele ficou de pé, ele projeta essa parte anterior do corpo nas relações. E ela é, de certa maneira, um pouco mais frágil, né? Corporalmente falando, essa questão dos músculos, dos órgãos que estão todos aqui, né? Apesar de ter todo um arcabouço de proteção, mas ele está de frente na relação. E aí, essas existências múltiplas, que são agressivas,
elas acabam provocando, né, reações nesse corpo, dependendo do tempo e da duração e intensidade que isso acontece, vai provocando alterações internas no organismo e provocando nisso uma adaptação. Essas agressões, quando se persistem durante muito tempo, dependendo da intensidade que elas acontecem, elas vão provocando estruturas, né, nesse corpo, que pode ser rígida ou compactada, inchada ou colapsada, né? E aí eu queria mostrar agora para vocês essa figura. Deixa eu ver se consigo mostrar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou colocar bem próximo da câmera. Essas são as estruturas que o nosso organismo vai adotando, né? Ele tem todo um trabalho que fala das pulsões, do fluxo de água e circulação de células e tudo mais. Mas o que eu achei muito interessante nisso é que essa figura aqui, essa primeira, ela fala de, após uma situação de agressão, ou durante uma situação de agressão, ou de vivência, né? A gente fala agressão porque o que é bom a gente não registra assim muito no corpo, é prazeroso. Então, você, de certa maneira, sua musculatura, tudo, ela não está passando por um momento de estresse. Quando a primeira atitude de uma situação agressora é a de investigação e cautela. Olha como fica eu não sei se está dando para vocês verem. Percebam como fica a questão isso aqui ele fala que são as tubas, né? As tubárias, onde passam os fluxos. E aí, olha só como fica isso. Essa aqui é a questão abdominal, pulmão e a questão do cérebro. Então, isso aqui, numa forma de agressão, acontece uma investigação e uma cautela. É o que o nosso corpo transmite num processo de situações de agressão. Depois, nós temos essa outra figura que fala de um retesamento, desagregado e orgulho. É uma outra postura que a gente também adota como um mecanismo de defesa às situações agressoras. Essa outra é uma rigidez e aversão e medo. Essa terceira aqui. E essa outra aqui fala de um retesamento e espasticidade. Vejam, essa daqui. Em seguida, nós temos a postura de colapso, derrota e resignação. Reparem a última figura. Ela fala de um terror que congela e o susto extremo. No que se assemelha, né, essa figura? Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Olha só, o caminhar do indivíduo diante das agressões. E por coincidência, não coincidência, a maioria dos nossos idosos adotam essa postura. Então, eu estou querendo com isso chamar a atenção de que as múltiplas agressões vivenciadas pelo indivíduo transforma esse corpo. Né? E aí, com isso, deixa-me voltar para a minha colinha. Então, pensar em uma atividade para auxiliar essa população deve ser uma preocupação para o terapeuta realizar propostas de atividades o mais completa possível, que envolva não somente um segmento corporal ou atividades para ocupar a mente. Esse corpo ele precisa participar ativamente de qualquer fazer. Aliás, das mais simples às mais complexas tarefas do dia a dia, nosso corpo inteiro participa. E aí, eu vou trazer para vocês um exemplo muito interessante, que um terapeuta ocupacional também traz no livro, que é o seguinte, né?
quando se pensa em atividade, em geral se pensa em atividade manual, tem uma relação muito íntima da terapia ocupacional com as atividades manuais, né? Atividade manual, atividade artística, enfim. E aí a gente precisa pensar que as mãos, ela tem um papel fundamental na vida ocupacional das pessoas. Mas as mãos só atuam porque há um membro superior organizado e íntegro. Também a postura do tronco e das pernas contribui para estabelecer a relação do corpo em qualquer fazer. Na verdade, o corpo inteiro trabalha, e aí eu vou trazer um exemplo muito do nosso dia a dia, do dia a dia da maioria das pessoas. Então, um corpo inteiro trabalha quando coloca uma linha no buraco da agulha. Imaginem vocês colocando uma linha no buraco de uma agulha. Para executar essa tarefa, que aparentemente é manual, né? Seguramos o tronco, estabilizamos os braços, fechamos um dos olhos, apertamos o pé no chão e suspendemos momentaneamente a respiração. É preciso estabilizar e deixar todo o corpo imóvel. Isso é por segundos, mas a gente precisa deixar ele imóvel para que a mão atue precisamente e passe a linha pelo orifício minúsculo do buraco da agulha, né? Então, com isso, a gente percebe que todo fazer envolve uma rede de posturas, tônus, organizações musculares, redes neurológicas, a ponto de não podermos dizer precisamente em que parte do corpo começa ou termina tal tarefa. E aí encontramos o entrecruzamento entre a terapia ocupacional e a psicomotricidade. Porque é necessário que a gente promova atividades físicas que favoreçam o equilíbrio, controle postural, estabilização muscular, livre iniciativa, exploração de espaço, conscientização corporal, flexibilidade e tantos outros conceitos da psicomotricidade. Pois essas atividades terão impactos positivos nas atividades do cotidiano, em qualquer outra atividade que visem evitar o que a gente chama de escalonamento de incapacidades funcionais, que vão gerar perda na independência e autonomia do indivíduo. E aí também tem um estudo muito interessante nesse livro, né, da terapia ocupacional, que ela diz que quanto menos independência e autonomia o indivíduo tem, especialmente na velhice, a tendência dele é que esse escalonamento, essa demência e essas dificuldades de estar na vida, elas aumentam, né? E aí a gente tem que parar para pensar algumas coisas importantes, né? Porque a gente está falando de desejo, a gente está falando de emoção, a gente está falando de sentir-se vivo. E aí, como eu disse logo no início, nós adultos temos a receita, né? A gente tem receita de bolo para cuidar da criança e receita de bolo para cuidar do idoso. Pois bem, e aí a gente fica ditando regras, normatizando, querendo que o nosso idoso seja aquilo ou aquilo outro, que ele deixe de fazer aquilo ou aquilo outro, porque pode prejudicar, porque pode acontecer mil coisas. Mas o importante é a gente, claro, ter esses cuidados, e a pandemia, ela veio social dizer para os nossos idosos, olha que coisa, né? Vocês não podem viver. A gente sabe que tem que ter um cuidado, a gente sabe que precisa ser protegido, mas a gente simplesmente, as mídias, disse para o nosso idoso, vocês não podem viver não, fiquem quietinhos dentro de casa. E aí, como dizer para minha jovem senhora que convive comigo, que ela não pode vir aqui em casa fazer a pipoca do neto?
se é o que dá prazer a ela. É o que dá a ela a satisfação de estar na vida. Então, são fatores que a gente precisa repensar, né? A gente escuta muito dizer, não, porque idoso não pode mais cuidar de neto. Mas se é esse o móvel que faz esse idoso estar na vida, como é que a gente acha o meio termo disso, desse equilíbrio, né? Enfim. E existe um filme que, assim, tem um romance e tudo mais, mas eu acho que ele tem um ponto muito crucial, né, nisso tudo. O nome do filme, ele passou até recentemente aí, que é O Diário de uma Paixão. O que acontece nesse filme, né? Toda a história, que ela, todo dia, o marido que se internou junto com ela no asilo, ele lê, descreve para ela como foi a trajetória de vida deles. E por 5 minutos, ela recobra toda a memória dela. E aí eles vivem esses 5 minutos de saída dessa demência, desse não saber quem é ela, de não saber da sua história, de não ter conexão com as suas emoções. Por 5 minutos ela volta a ter essa oportunidade. E fala muito do que a Ângela trouxe para a gente, né? Quando a gente... E o nosso móvel enquanto terapeutas, eu acho que é esse o nosso desejo enquanto terapeuta, é acessar essa espiritualidade, esse desejo, essa emoção que não envelhece. O que envelhece é o corpo físico. Mas a emoção, os sentimentos, aquilo, as experiências que o indivíduo viveu, eles estão ali. E eles vão poder ser acessados por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos? Não sei. Mas nós, enquanto terapeutas, precisamos acreditar que isso é possível. E é esse o nosso investimento. Deve ser o nosso investimento todos os dias. Muito mais do que uma atividade manual. E aí eu vou trazer para vocês o conceito, já estou terminando, e não sei nem qual é que está o tempo. Eu vou trazer para vocês um conceito que eu sou muito apaixonada, que é o conceito de cuidado, que Leonardo Boff fala com muita maestreza no livro Saber Cuidar, Ética do Humano com Paixão pela Terra. Porque ele nos convoca a pensar num modo de ser que nos aproxima do outro, que faz com que a gente saia de nós mesmos e centremos-nos no outro, com desvelo, com solicitude. É uma entrega, né, ao outro. É sair de nós mesmos e nos debruçarmos em atenção ao outro. Então, dessa maneira, buscando movimentos, atividades corporal que sejam capazes de despertar o que não envelhece, que é o que Chopra também coloca para a gente. O que não envelhece? As emoções, que vão desde o desejo, do prazer e de potencialidades antes esquecidas ou adormecidas, proporcionando assim o rejuvenescimento, ensejando que seus corpos possam estar alegres, despertos e mais ágeis. Finalizo minha fala citando também Chopra, que diante de tudo isso que a gente conversou agora, ele diz que a gente não deve acreditar que o nosso corpo se degenera com o tempo. Muito contrário. Devemos acreditar que ele pode se transformar em um novo corpo a cada instante. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que talvez eu tenha contribuído um pouquinho, né? E estou muito, muito, muito feliz e muito emocionada. E é isso. Arrasou, Malu. Malu, estou sem palavras, Malu. Malu.
É isso aí. Eu penso que a coisa mais importante nesse momento é justamente a gente cuidar dessa espiritualidade. Porque essa espiritualidade vai além de nós. Vai para mais além, né? E nos preenche também. Então, eu estou muito emocionada por esse encontro. É um encontro que me deixa muito orgulhosa de tudo que eu fiz, do meu trabalho. Vocês são pessoas que estão comigo há algum tempo, que me conhecem bem. Eu tenho dado o máximo meu, o possível, impossível às vezes, no sentido de transmitir o que eu aprendi, aquilo que me foi ensinado e aquilo que eu fui aprendendo com a minha própria experiência, né? E eu fico muito feliz quando vejo vocês trazendo falas assim tão ricas, que esse foi um encontro muito rico. Foram falas assim maduras. Dificilmente a gente encontra um encontro assim. Eu sem vaidade nenhuma, ou com muita vaidade. Com muita, não é sem. Com muita vaidade, eu digo que foi um encontro de excelência, né? E dos meus queridos alunos. Porque eu vou ter sempre vocês no meu coração, como aqueles alunos que me tiveram tanta paciência comigo, de ficar me ouvindo, né? Durante tanto tempo, que os nossos cursos não são nada curtos. A gente fica se vendo durante muito tempo. E a gente continua se vendo. O lindo é isso, a gente continuar se vendo. Mesmo com pandemia. Então, é isso aí. Ô, Marta, você me dá uma licencinha, só um tiquinho assim, para eu falar um pouquinho da questão das máscaras? Só um pouquinho. Bem rapidinho. Gente, eu quero passar uma dica para vocês que é muito importante com relação ao uso das máscaras, especialmente para o idoso, tá? Porque algumas máscaras, não é que a gente passe a ter dificuldade respiratória com a máscara, é que a gente precisa modificar a maneira de respirar com a máscara, tá? Então, a gente tem alguns modelos de máscaras que de acordo com a nossa maneira de respirar, ela atrapalha, e a gente acha que não está respirando o suficiente. Então, assim, eu já experimentei várias. Eu, como trabalho em posto de saúde, existem 2 tipos de máscaras que são disponibilizadas lá e que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade, não por conta de que elas me atrapalham a respirar, mas por conta do cheiro que elas têm. Então, isso é um fator muito importante para vocês avaliarem, tá? Essas máscaras disponibilizadas em unidades de saúde, elas geralmente têm um cheiro muito forte que é próprio do material. Então, é importante isso ser avaliado e como é que está essa questão para o nosso idoso. Então, a gente tem também os modelinhos aí das máscaras de pano, de tecido, e aí a gente tem esse modelinho aqui, tá? Esse modelinho, ele em geral, se você faz uma respiração muito profunda, a tendência dele é fazer com que o tecido que está por dentro cole nas suas vias respiratórias. E aí, isso é que eu falo. Você faz uma respiração tranquila, como nos ensinou os meninos aí, né? Não, ela não vai colar lá nas suas vias respiratórias, tá? Se ela estiver folgada, então, um Deus nos acuda. Esses modelinhos é a mesma coisa. Esses modelinhos que são plissadinhos aqui, ó. É a mesma coisa.
Se você fizer uma respiração muito profunda, com exagero, na ansiedade e tudo mais, vai acontecer a mesmíssima coisa. E agora a gente tem um outro modelinho que eu acho muito particularmente um dos melhores modelos, que é esse aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Não é qualquer costureira que consegue fazer esse modelinho. Quando a gente vira, ele tem assim, ó, tá vendo? Ele tem uma costura aqui, um vinco aqui, assim, ó. E aqui. E ele tem esses biquinhos aqui que ficam já armados, ó. Quando você coloca, fica esse biquinho aqui. Vejam, ó. Esse biquinho. Não te causa nenhuma aflição na hora de respirar. Então, para mim, particularmente, é um dos modelos melhores, né? E ele fica bem ajustadinho, ó. Geralmente, as costureiras, quando fazem esse modelo, elas pedem o tamanho. Isso aqui tem um tamanho daqui até aqui. E aí fica bem bacana. Tá bom? TO, que é TO, tinha que fazer uma orientação. Inclusive, eu pedi para você, eu havia esquecido, acho que com a emoção aqui do momento, eu esqueci desse detalhe. Mas eu conversei com Maria Luísa, porque eu tenho feito algum exercício físico e eu sinto dificuldade com essa máscara que agarra você aqui assim e parece que a gente não vai conseguir respirar. Mesmo andando na rua, né? A gente se cansa. Eu gostei da dica. Muito legal. Vamos mudar a máscara. Não? Vai entrar? Pode ser não. Não. Eu tenho umas notícias aqui para dar a todos. Olha, nós estamos com uma turma educacional para ser aberta agora no dia 8 de agosto. Já temos alguns inscritos, mas ainda estamos com vagas. Temos uma outra formação possível em clínica, também para ser iniciada em agosto. Então, as pessoas que tenham algum interesse na formação, por favor, entrem em contato. Uma outra coisa que nós vamos fazer agora são a sexta sentido. Sentindo. A sexta sentindo é uma sexta-feira, uma live pequena de 1 hora, né? Onde nós vamos ter convidados pelo Instagram. E a primeira será no dia 7, agora de agosto. Tá? Sexta sentindo. São práticas. São práticas. Sim. A diferença dessa live é que não é uma live de conversa, é uma live de vivência. Vivência psicomotora. Vamos ver o que a gente consegue, né, gente? Haja criatividade. E a outra coisa é o grupo de estudo que eu vou começar em setembro, do Eu Pele, do Didier Anzier. É um livro que, na década de 80, ele foi assim um clássico da psiquiatria e da psicanálise. Esse livro, ele sumiu do mercado, né? Então, eu pensei em fazer uma releitura do Eu Pele, em termos de psicomotricidade. Então, eu vou fazer essa releitura através da psicomotricidade. Vou começar o grupo em setembro, no dia 7. Como é uma coisa que fica gravada, 7 de setembro é um feriado, né? A gente não sabe o que vai acontecer por aí afora, mas, de qualquer maneira, ele será gravado e as pessoas poderão assistir em outro horário. Eu peço que vocês nos sigam no Face, @psico.heurística.oficial. Eu creio que já foi colocado aí no chat. Nós
as perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas para as pessoas que falaram hoje, podem colocar no Instagram. E o endereço é Instagram, @psicomotricidade heurística. Tá? Este encontro ele foi gravado e nós vamos avisar pelo Instagram qual será o canal, porque a gente vai ter que consultar um técnico, tendo em vista que ele está muito pesado, né? São 5 horas de gravação. E as pessoas que assistiram vão poder receber o certificado por e-mail. Sim. Né? Então, eu acho que os recadinhos foram esses. Caso eles não recebam, caso vocês não perfil recebam, deles, pelo ingresso deles, eles podem baixar. vocês vejam pelo perfil de vocês, No sítio. ingressem, que nós mandamos o certificado. E agora, para encerrar nosso encontro, mais uma vez eu agradeço muito a todos vocês, aos que assistiram e aos que trouxeram tantos conhecimentos de uma forma tão amorosa, tão leve. Eu vou entregar a pasta aqui para minha filha, né? Para quem não sabe, para a Cláudia, e ela vai fazer uma pequena vivência alegre e festiva para nós terminarmos o nosso encontro. Um beijo no coração de todo mundo. E eu peço agora que vocês abram. Pode abrir agora? Abre agora? Não. Ainda não. Peraí. Meu nome é Cláudia, né? Participo aqui da psicomotricidade heurística. A Cláudia tem uma função importante nas práticas, que é o fechamento das sessões com um trabalho que a gente pode chamar de arte terapêutico, né? Mas é o trabalho de arte terapia heurística. É uma outra situação. É uma outra situação. Eu convido vocês, né, depois dessa tarde agradável, né, para fazer uma prática onde eu acho que a gente pode observar, né, nessa tarde, da criança até o idoso, e por que não essa vivência que vocês vão praticar agora comigo, por que não fazer com a vovó de um lado da telinha e o netinho do outro lado? Por que não, né? Estimular. O cognitivo é tudo, né? Desde pequenininho até idoso, a gente sempre tem que estar ligado. A gente tem que sempre estar ligado no nosso cognitivo, nas nossas... a gente tem que estar sempre estimulado, né? A gente não pode parar de se estimular, certo? Então, a prática que eu ofereço para vocês é o seguinte: eu vou fazer exercícios e vocês podem me copiar ou criar o de vocês. Eu quero que vocês escutem a música, entrem no ritmo da música e elabore o seu movimento, certo? Pode pôr. Vamos lá, todo mundo preparado? O som tá bom? Pode abrir o som se quiser. Vamos abrir o som, vamos fazer barulho.
música, porque tá dando interferência esse monte de barulho. Acho que parou. Professora, eu não estou escutando mais nada. Maravilhosos, geral. Maravilhoso mesmo.